Aragorn dos livros ou Aragorn no filme? Qual é o verdadeiro rei? Bom, é isso que eu vou tentar analisar no vídeo de hoje. Eu vou falar a diferença de cada um deles, mas sem ficar naquilo de apenas mudaram isso ou mudaram aquilo. Eu vou tentar ir mais fundo. Eu vou tentar mostrar como que, na minha opinião, as duas versões representam filosofias diferentes do que significa ser um rei. E olha, um resuminho aqui é que no final você vai descobrir que a escolha de qual versão é mais rei depende principalmente de como você define a realeza. O Aragorn do Tolkien, vamos chamar a versão do livro assim, é um ideal medieval e sagrado de reinado. Já o Aragorn do Peter Jackson representa um conceito mais moderno de liderança, como uma liderança que foi conquistada através da jornada pessoal. E bom, essa é uma diferença que muda quase tudo sobre como a gente entende o personagem. Mas então, fica comigo até o final porque você vai entender que, apesar das diferenças, as mudanças que o Peter Jackson fez funcionam perfeitamente para o cinema. Então, tá preparado? Bora pro vídeo! E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e a gente tá aqui em mais um vídeo de Senhor dos Anéis. Então, por favor, não esquece de se inscrever no canal. Estamos com a meta aí de atingir 10 mil inscritos antes do final do ano. Mas enfim, vamos começar pelo básico e mais importante, a atitude do Aragorn em relação ao próprio destino dele. Porque aqui, meu querido, a gente tem uma diferença gigante entre as duas versões. No livro, o Aragorn aparece pela primeira vez lá no Pônei Saltitante. Ele está disfarçado como Passo Largo, um guardião misterioso e sinistro. Pelo menos aos olhos dos hobbits. E é aqui que fica interessante. Mesmo escondido sobre esse disfarce, o Aragorn já sabe exatamente quem ele é e qual é o seu destino. A realeza dele ainda não revelada aos hobbits naquele momento, porém ela já existe completamente formada dentro dele. E quando a sociedade se forma lá em Valfenda, e a verdadeira identidade do Aragorn é revelada no Conselho, a gente consegue ver algo extraordinário. A espada Narsil já foi reforjada em Andúril, e o Aragorn já parte de lá levando ela. Ele não questiona se tá pronto, ele não tem dúvida se merece portar a espada. A questão nunca foi se ele se tornaria um rei, mas quando ele se tornaria um rei. Durante toda a narrativa dos livros, o Aragorn não tem dúvida nenhuma do seu direito ao trono. O que ele reconhece é que Gondor pode não aceitar ele facilmente. Mas aí é uma questão de política e de timing, não de confiança ou merecimento dele. E ele passa décadas se preparando conscientemente para esse papel. Inclusive, ele já até serviu a Gondor em segredo, como Thorongil, e eu já falei disso em outro vídeo aqui, contando toda a jornada dele. Mas enfim, com essa identidade secreta, ele já lutou guerras pela própria Gondor, protegendo as fronteiras e tudo mais. E tudo isso esperando pacientemente o momento certo dele se revelar como o verdadeiro rei. Fora que a espada nos livros é algo fundamental. Como eu falei, ele já parte de Valfenda com ela, e ele usa ela abertamente quando precisa. Quando ele encontra o Elmer lá nas planícies de Rohan, ele literalmente declara que a vontade do herdeiro de Elendil não deve ser subjugada pela vontade do rei de Rohan. Agora, imagina só a confiança necessária para fazer uma declaração dessa. Ele não está provando nada, ele está simplesmente afirmando uma realidade que sabe que é verdadeira. Ele não tá querendo provar para as pessoas que ele é o verdadeiro herdeiro. Ele tá falando, eu sou o herdeiro e pronto. Agora, se a gente for comparar com o Aragorn dos filmes, do Peter Jackson, ele já transformou o Aragorn em um herói relutante. Isso foi escolha de roteiro, e depois eu vou mostrar como faz sentido. Mas enfim, esse Aragorn, ele duvida de si mesmo, ele tem medo de repetir os erros de Isildur, e parece que ele precisa ser convencido ao longo dos 3 filmes inteiros a aceitar a sua herança. Fora que a espada permanece quebrada quando ele sai de Valfenda, e ela só é refeita muito mais tarde quando o Elrond literalmente viaja para trazer ela para ele, junto levando aquele discurso motivacional. E como eu falei, pro roteiro isso tem uma mensagem simbólica clara. O Aragorn ainda não tá pronto. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir, ele precisa merecer aquela espada e tudo o que ela representa. Nos filmes a gente vê o Aragorn entrando em conflito com Boromir sobre Gondor, evitando ativamente o caminho que levaria ele para lá. Ele precisa de um encorajamento externo, da Arwen através das visões, do Elrond com as palavras de sabedoria e do Gandalf que fica com os lembretes constantes de quem ele é, para só assim ele finalmente aceitar que deve reivindicar o trono. Agora, qual dessas abordagens é a melhor, digamos? Porque, olha, são filosofias completamente diferentes sobre liderança e realeza. O Aragorn no Tolkien representa um conceito onde a realeza é inata.
e preparada conscientemente. Você nasce com o potencial, passa décadas desenvolvendo as qualidades necessárias através da disciplina e sacrifício. Porém, a essência de rei já estava lá, desde o início. Agora, o Aragorn do Peter Jackson representa a ideia de que a liderança deve ser conquistada. Você precisa provar seu valor através do crescimento pessoal visível. E assim, só um detalhe importante é que não é porque o Aragorn do Tolkien já se via como um rei que ele era menos humilde, pelo contrário. O Tolkien sabia como desenvolver essa humildade dele da realeza sem ficar rebaixando o personagem, sabe? Agora, para o público mais moderno, que cresceu meio desconfiado com a educação que a gente recebeu sobre monarquia e essa noção de sangue real, o Aragorn do filmes é muito mais fácil de se identificar. As dúvidas que ele tem tornam ele mais humano, e a jornada de homem incerto para rei confiante oferece essa progressão dramática que simplesmente não tem no livro. Porém, e aqui isso é bem importante, isso pra mim também significa que o Aragorn do cinema é menos respeitável no sentido tolkiano do termo. Porque pro Tolkien, um verdadeiro rei não precisa de conquistar sua realeza através da jornada da autodescoberta. Ele já possui essa essência, sempre a desenvolve conscientemente e só espera o momento apropriado de manifestar isso pros outros. Mas ele manifesta algo que sempre teve dentro dele. Agora, vamos analisar como essas duas versões de Aragorn demonstram a liderança e a autoridade, porque aqui fica ainda mais diferente. O Aragorn dos livros possui algo chamado Gravitas Real, que é uma dignidade, autoridade que as pessoas simplesmente reconhecem nele. Quando ele revela sua verdadeira identidade pro Elmer ou pro Faramir, eles não precisam de provas. Eles sentem que estão na presença de alguém especial. E tem uma cena linda do livro que mostra isso perfeitamente, que é quando o Frodo observa o Aragorn navegando pelo rio Anduin. Passando pelas estátuas gigantes dos reis antigos, o Frodo nota que o Aragorn parece um rei retornando do exílio para sua própria terra, com a luz em seus olhos e um porte majestoso. E repara só, o Aragorn não tá fazendo exatamente nada, ele tá apenas sendo ele mesmo. Mas a realeza dele está se tornando mais visível conforme se aproxima de Gondor. E isso mostra a filosofia de Tolkien sobre a realeza verdadeira. O Tolkien, como um católico devoto e estudioso medieval, acreditava em uma concepção profética e sagrada de reinado. Não divina, importante se atentar a isso, porque o Aragorn nunca é tratado como um deus, porém certamente ligado a uma ordem maior, e a profecias e sinais. O rei verdadeiro é reconhecido por sinais proféticos, por suas ações virtuosas e por suas qualidades desenvolvidas através da preparação e disciplina ao longo de toda a sua vida. E esse Aragorn no livro incorporava todas as qualidades que o Tolkien valorizava. Ele nasceu na nobreza, porém tinha a virtude pessoal dele e uma sabedoria que ele conseguiu através do sofrimento. Ele tinha humildade genuína apesar da sua consciência sobre que ele era um grande rei. E, acima de tudo, um senso de dever inabalável. O Aragorn tem 87 anos quando começa a história. 87. Ele passou praticamente uma vida inteira se preparando, servindo e aprendendo. A autoridade dele não vem das demonstrações de poder. Ele simplesmente emana essa aura porque ele é quem é e foi desenvolvido através de décadas de preparação. Agora, o Aragorn do cinema, a gente tem uma abordagem completamente diferente. Esse Aragorn precisa provar a liderança através de ações heróicas, e elas têm que ser visíveis. Ele precisa salvar o Frodo da lâmina do Nazgûl, ele precisa liderar a defesa de Amon-Hen, ele precisa inspirar o Théoden no abismo de Hel. Cada ato heróico dele é como se fosse um degrauzinho na escada que leva ele até se tornar o rei. E assim, pra mim, vendo de uma forma cinematográfica, isso funciona perfeitamente. Porque o cinema é uma mídia visual que precisa mostrar essa transformação. A gente não pode fazer um filme de 3 partes onde o protagonista é exatamente o mesmo do início ao fim. Pro público moderno, isso simplesmente não ia funcionar, o público não ia se conectar emocionalmente com ele. E o Peter Jackson entendeu isso, que para essa audiência moderna, a autoridade devia ser demonstrada e conquistada através de ações visuais para o povo. Não simplesmente aceita porque alguém passou décadas se preparando em segredo. E então ele criou uma jornada onde a gente vê o Aragorn literalmente crescer na confiança e autoridade em cada filme. No primeiro filme, ele é um guardião competente, mas atormentado.
No segundo, ele já começa a aceitar papéis de liderança, porém ainda hesita. E no terceiro filme, ele finalmente abraça o destino e se torna o líder que sempre poderia ter sido. Ele fez toda uma progressão clássica de 3 atos para satisfazer essa narrativa do cinema. Porém, como eu já falei, esse progresso custa essa autoridade natural pensada pelo Tolkien. O Aragorn que entra em conflito com Boromir, que é repreendido por Elrond e que precisa ser lembrado constantemente das suas responsabilidades, simplesmente não é um rei no sentido que o Tolkien concebia a realeza. E outra cena que ilustra isso muito bem é o relacionamento do Aragorn com os Homens Mortos. Nos livros, o Aragorn convoca eles e simplesmente reconhece ele como herdeiro de Isildur e obedecem ele. É direto, baseado no direito legítimo que eles reconhecem nele assim, na hora que bate o olho. Já nos filmes, há toda uma cena dramática onde os mortos inicialmente desafiam Aragorn, zombam dele e ele precisa provar o seu valor, chacoalhando ali, mostrando a Andúril e declarando a sua linhagem de forma quase que desesperada. Não sei se desesperada é a palavra certa. Tô pensando aqui. Enfim, você entendeu. E assim, visualmente é espetacular. Pro cinema eu prefiro muito mais isso. Porém, fundamentalmente é diferente porque mostra que até os mortos precisavam ser convencidos dessa autoridade do Aragorn. Agora, fala aí, eu tenho certeza que você que já leu o livro e viu o filme não tinha reparado nessa questão dessa autoridade nessa cena dos mortos, né? Acho que só isso já merece seu like. Já deu o like? Muito obrigado. Agora, eu acho que para os conceitos mais modernos, a ideia de que alguém passa 87 anos se preparando conscientemente para um papel que já sabe que é seu, não encaixa muito bem com os nossos valores modernos. E presta atenção, não tô falando que é ruim. Eu sou grande fã, até prefiro os conceitos antigos. Mas enfim, o Aragorn do Peter Jackson, que teve que conquistar a posição através do mérito e mostrando isso em momentos dramáticos, que mostra ele precisando superar suas dúvidas e seus medos e cresce visivelmente na sabedoria e capacidade ao longo dos meses, esse Aragorn sim ressoa mais com os nossos valores modernos, de toda essa transformação pessoal e jornada do herói. Porém, o nosso querido Tolkien não estava escrevendo para os valores modernos. Ele estava criando uma mitologia que incorporasse as ideias mais antigas sobre liderança. E não só sobre liderança, né? Sobre preparação, disciplina e paciência virtuosa. E essas são qualidades que ele via como se fossem perdidas no mundo de hoje. E bom, convenhamos, se pro tempo do Tolkien ele já via como perdido, hoje em dia, disciplina e paciência é o que mais falta. Isso em todos nós, né? Tô me colocando nesse meio também. Bom, mas agora vamos falar sobre um ponto de vista que muita gente nem percebe como se fosse fundamental, que é o relacionamento do Aragorn com a Arwen. Bom, no livro do Tolkien, especificamente no conto do Aragorn da Arwen, que tá no apêndice, o amor do Aragorn pela Arwen é absolutamente inabalável. Ele conheceu ela quando ele tinha só uns 20 anos, 20? Não lembro se era 20 certeiro, mas qualquer coisa me corrija aí. E ele se apaixonou instantaneamente, assim que ele viu ela pela primeira vez lá em Valfenda. E desde então ele nunca, mas nunca considerou outra possibilidade. Eles ficaram separados por décadas, eles não tinham garantia nenhuma de que um dia ele ia estar com ela, e o Elrond deixou bem claro que só ia permitir o casamento se o Aragorn se tornasse o rei de Gondor e Arnor. Mas o nosso Aragorn jamais vacila no amor dele. Mesmo quando a Elwyn claramente se interessa por ele lá em Rohan, o Aragorn nem considera essa possibilidade. Não porque a Elwyn não seja digna, ela é nobre, bonita, valente, mas porque o Aragorn, para ele, só existe a Arwen. Então ele recusa gentilmente, mas ao mesmo tempo de forma firme, a Elwyn, explicando para ela que o destino dele já foi traçado há muito tempo. E isso mostra como Tolkien valorizava toda essa questão de fidelidade e compromisso. O verdadeiro amor na visão do Tolkien não é abalado por circunstâncias ou tentações. É uma escolha definitiva que, uma vez que foi feita, fica firme independentemente de quanto tempo ou sofrimento seja necessário. Agora, no filme, eles criaram um drama romântico onde não existia. Introduziram essa possibilidade de Arwen partir para Valinor e abandonar o Aragorn, mostraram o Aragorn aparentemente considerando a Elwyn como se fosse assim uma alternativa, ou minimamente dá pra falar que ele foi tentado por ela, vai. E também adicionaram algumas cenas do Aragorn sendo meio que atormentado por visões da Arwen, como se ele tivesse incerto se ela ia esperar por ele ou não. E agora, pra deixar mais dramático ainda, no filme a Arwen tem que sempre ficar fazendo essa escolha, se ela decide abrir mão da imortalidade ou não. E o Aragorn quase passivo nessa dinâmica de romance deles. E assim,
Pro cinema, eu entendo perfeitamente o porquê o Peter Jackson fez essas mudanças. Afinal de contas, o drama romântico vende. Triângulos amorosos consegue criar essa tensão no ar. E como eu falei, ele queria tornar o Aragorn mais vulnerável, mais humano. E o que melhor do que isso para mostrar ele com incerteza no relacionamento? E aí que tá o problema. Essas alterações, para mim, mudam bastante o conceito do Aragorn que o Tolkien quis passar. O Aragorn é um homem que duvida do seu relacionamento, também duvida de si mesmo, um homem que considera abandonar um compromisso de décadas quando surge a dificuldade. Esse cara parece que não tem a determinação que precisa, principalmente para ser um rei. Agora, por outro lado, a constância do Aragorn no amor que ele tem pela Arwen nos livros não é só um detalhe romântico, é uma parte do personagem ali, da essência dele. Mostra como alguém com força de vontade extraordinária e um compromisso inabalável não se importa com o tempo que leva ou com quão impossível algo pareça no momento. E pra mim, o Aragorn do cinema, apesar de eu gostar muito, não possui essa mesma clareza mental. É sempre como se ele estivesse sendo assombrado por dúvidas românticas e atormentado pelas alternativas. A convicção dele é sempre testada. E como eu falei, pro Tolkien, um verdadeiro rei é um homem de honra. Não alguém que eventualmente faz escolhas certas depois de muito drama e indecisão. É alguém que fez uma escolha e honra essa escolha por décadas. Simplesmente permanece fiel, com paciência e uma determinação, assim, inquestionável. Até que finalmente ele possa manifestar o que ele escolheu. E só um disclaimer aqui, eu não tô falando que o Aragorn do filme é infiel, tá bom? Mas é que tem essa diferença do se tornar e do permanecer fiel. E agora a gente chegou na pergunta que eu prometi responder. Qual versão é mais rei, digamos assim? E bom, se você define realeza no sentido tolkiano, que é algo desenvolvido através de décadas, através da preparação e disciplina, com qualidades que foram desenvolvidas através da paciência e do sacrifício, e alguém que emana essa autoridade naturalmente de um caráter que ele formou ao longo da vida inteira, então o Aragorn dos livros é sem dúvida o melhor rei. Ele incorpora esse ideal medieval e profético do que é um rei de verdade, que o Tolkien valorizava muito. Agora, se você já valoriza essas narrativas de crescimento pessoal visível, de superação dramática dos obstáculos internos de cada um e da liderança conquistada através das ações heróicas em momentos importantes, então o Aragorn do cinema pode ser o mais rei para você. E não quer dizer que um seja melhor que o outro. É só que cada um serviu melhor para sua época e para a mídia que tava. O Peter Jackson mesmo, ele não fez essa mudança por ignorância ou desrespeito ao Tolkien. Ele só entendeu que o conceito do Aragorn que o Tolkien imaginou talvez não funcionasse no cinema e no mainstream moderno. Então ele criou essa versão do Aragorn que passa por todo esse arco dramático clássico de 3 atos. Primeiro ele recusa o chamado, depois ele aceita relutante e no final ele dá um abraço no destino dele. E enquanto o Aragorn do cinema é mais sobre superação e se tornar um rei, o Aragorn dos livros é mais uma lição sobre paciência, sobre preparação, mas uma preparação consciente. Ele sabia para o que estava se preparando e foi algo que ele se preparou a vida inteira. E tinha certeza do propósito dele. E tudo isso através da disciplina e também muito sacrifício. Então a gente pode concluir que ambos são reis, porém de formas completamente diferentes. Mas e aí, me fala, qual dos dois você prefere? Eu confesso que eu prefiro a versão do Tolkien, que é um rei mais clássico. Mas deixa aí nos comentários qual você prefere. E ó, já tava me esquecendo aqui também que eu sempre peço pra vocês comentarem uma receitinha. Inclusive, um cara comentou uma receita de doce, eu vou ver se eu acho, eu vou deixar aqui aparecendo agora. Que eu combinei com a dona aqui da Mansão Nerd, patroa, que a gente vai fazer ela esse final de semana, hein? Eu vou comentar se ficou bom. Então, comenta aí uma receita que você considera digno de rei. E aí você já deixa claro se é o rei mais literário ou o rei mais do cinema. Então é isso, meu querido. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. E se quiser, por favor, se inscreva no canal. Então é isso, valeu e fui!